Pessoal, Botafogo 4, Curitiba 1, é preciso ter em mente, a partir, não, eu acho que um pressuposto inicial sobre a avaliação do jogo é que não há nada de anormal o Curitiba ter perdido para o líder do Campeonato Brasileiro. Quase todo mundo perdeu para o líder do campeonato e o Botafogo faz uma campanha espetacular. O Botafogo é um time extremamente organizado e o mérito do Bruno Lage é não querer fazer muitas mudanças no que o Luiz Castro deixou. É um time que fisicamente está voando, e aí fez diferença o período sem jogos muito decisivos que o Botafogo passou, jogando só aquela competição carioca para garantir uma vaga na Copa do Brasil. E por conta disso, jogando inclusive num estádio com gramado artificial, em que o jogo é muito mais rápido, o Botafogo é um time muito intenso jogando em casa. Líder com méritos do Campeonato Brasileiro, com esse Tiquinho Soares, que é um extraordinário centroavante. Aí vamos partir para o lado do Curitiba na história. Vamos comparar. O Curitiba perdeu de 4-1 para o Botafogo, perdeu de 5-1 para o Grêmio. Tem comparação que a gente viu? Não tem. Absolutamente não tem. O jogo, ele tem uma história, inevitavelmente, por mais que você possa imaginar que o Botafogo viraria o resultado, o que também não seria nada de absurdo, o gol anulado do Robson, né? O gol que, na verdade, o lance anulado, né, por conta da marcação de uma infração do Diogo Oliveira sobre o Tietê, esse lance tem a capacidade de dar um tilt no jogo. Porque o jogo estava 1-1, o Curitiba tinha encaixado a marcação, estava começando a atacar. O Marcelino Moreno, o melhor do Curitiba no jogo, conseguiu criar vantagem mesmo quando era marcado por dois jogadores, o que mostra que o Botafogo sabia quem estava enfrentando, e mesmo assim o Curitiba fez o gol e virou o jogo naquele lance do Robson. O lance é impugnado. Por mais que você julgue que é falta, por que ele então não deu as faltas iguais anteriores que ele acabou não dando? O árbitro deixou o jogo correr direto, fez isso no lance que levou ao gol do Robson, só que depois o VAR fez ele mudar de ideia, né? Porque claramente o VAR chama quando a decisão do árbitro é considerada errada. Então foi a ação do VAR que mudou a história do jogo, inevitavelmente. Até porque o Botafogo faz um gol 2 minutos depois, quando o Curitiba está ali em frangalhos emocionais por conta do gol que foi anulado. E aí o terceiro e o quarto gols, mesmo o quarto sendo no segundo tempo, eles se justificam, porque ali o Curitiba estava abalado emocionalmente. Depois, o Botafogo, obviamente, diminuiu o ritmo, o Curitiba teve uma ou outra chegada. Mas o Curitiba, isso aí não sou eu quem está dizendo, são até os nossos colegas de fora. Eu acompanhei o jogo no Premier, por exemplo, e ouvi isso em especial do Paulo César Vasconcelos, que foi convidado nosso aqui no De Letra há algumas semanas. O Curitiba fez um bom jogo, na medida do que pode apresentar. Há carências? Claramente há. O Natanael, diante de um adversário que atacou mais, né, que foi para cima dele, como o Vitor Sá, teve dificuldades. Diante de um ataque muito forte, inclusive fisicamente, a defesa do Curitiba passou por dificuldades. Repito, nada fora do normal enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro. Mas é claro, isso mostra que, é claro, é preciso ainda de ajustes, o Curitiba precisa, e a expectativa que até quarta-feira, quando fecha a janela, ainda surjam pelo menos mais 2 jogadores, quem sabe um lateral e um jogador para substituir o Aleph Manga, ou um meia armador. Vamos ver o que o Curitiba vai agir, mas sim, é necessário. O Curitiba vem de uma campanha ruim, né? O Botafogo chegou a uma pontuação que é o triplo da pontuação do Curitiba nesse momento. Então, dá para compreender o abismo entre as duas campanhas. E por isso não é absolutamente errado para o Curitiba ser derrotado pelo Botafogo. Essa é uma derrota que estava naturalmente dentro do planejado. Por mais que não esteja no planejamento perder, você perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Bragantino, dentro de casa, contra o próprio Corinthians fora, o Curitiba tem que tentar buscar aí 4 pontos. Isso talvez o tire da zona? Talvez sim, talvez não. Vai depender, claro, da combinação dos resultados. Mas que é possível ver esse time encarando um Bragantino no domingo, encarando um Corinthians em São Paulo,
Diferente daquele time em que a derrota era absolutamente decretada antes mesmo que o time entrasse em campo, isso é verdade. E aí é o mérito do Thiago Kozlowski e também da melhora, da evolução de alguns atletas desde que houve a mudança de cargo. Eu acho que a análise profunda do que aconteceu hoje é como o Coritiba marcou passo na temporada. Se o Coritiba entra com esse espírito, com essa postura no início do Brasileiro, talvez não estivesse muito mais à frente, mas estaria numa situação bem mais confortável que está hoje. Um abraço.